Nos cantos mais remotos do planeta, existem criaturas tão diferentes que parecem saídas de um filme de ficção científica. Hoje, você vai conhecer 10 animais que quase ninguém sabe que existem. Axolote, Ambystoma michicanum. Apelidado de um monstro aquático, esse animal consegue regenerar partes do corpo, incluindo órgãos. O axolote, Ambystoma michicanum, é uma salamandra na eterna fase larva, permanecendo assim mesmo adulta. É um animal neotênico. Esse nome se dá pois conservam as brânquias externas por toda a vida, o que é um estado que se dá à fase larval. São originários do México. Sua alimentação é à base de insetos, moluscos, artrópodes, anfíbios, peixes e zooplâncton. Infelizmente estão quase extintos na natureza por causa da proliferação de espécies invasoras de peixes e da poluição da água nos agitados canais da cidade. Opiniões divididas entre os que acham esse bichinho encantador e outros que acham estranho. E você, o que acha? Narval, Monodon monoceros. O narval 2 ou unicórnio do mar 3 é uma baleia dentada de tamanho médio e o animal com os maiores caninos. Vive durante todo o ano no Ártico. É uma das 3 espécies vivas de baleias da família Monodontidae, juntamente com a baleia beluga e o golfinho do Irauade. Os narvais machos são distinguidos por uma presa helicoidal longa e reta que, na verdade, é um canino superior esquerdo alongado. Vale ressaltar que aproximadamente 15% das fêmeas também desenvolvem essa presa. Encontrados principalmente no norte do Canadá e águas da Groenlândia, raramente ao sul de 65 graus N de latitude, os narvais são predadores do Ártico excepcionalmente especializados. No inverno, alimentam-se de presas bentônicas, principalmente pleuronectídeos, em profundidades de até 1.500 metros sob densos blocos de gelo. Os narvais foram caçados durante mais de 1000 anos pelos povos inuites do norte do Canadá e da Groenlândia devido à sua carne e marfim, e uma caça de subsistência regulamentada continua até hoje. Ainda que as populações pareçam estáveis, o narval é particularmente vulnerável às alterações climáticas, devido a uma distribuição geográfica restrita e dieta especializada. Narvais são especialmente difíceis de estudar, pois vivem em regiões remotas e se locomovem muito rápido. Dragão azul, Glaucus atlanticus. O dragão azul é uma espécie de molusco marinho, que vive em colônias flutuantes em mar aberto. São pequenos animais de coloração azul que se alimentam de certos tipos de águas vivas e inclusive incorpora células urticantes de suas presas para sua própria defesa. Apesar de viverem longe da costa, podem ocorrer encalhes em grandes quantidades desses animais, junto com suas presas e é recomendado que se evite encostar neles. O dragão azul pertence ao grupo dos nudibrânquios, grupo das chamadas lesmas do mar, animais muito coloridos e diversos, que são parentes próximos dos caramujos e caracóis. Eles são moluscos e, atualmente, existem 2 espécies descritas de dragão azul, sendo a que ocorre no litoral brasileiro chamada de Glaucus atlanticus. Esses curiosos e belíssimos animais são, como o próprio nome sugere, azuis, com o dorso mais claro e ventre mais escuro. Curiosamente, esses animais costumam flutuar de barriga para cima, ficando assim com a parte mais clara para baixo e a mais escura para cima. Os dragões azuis são animais muito pequenos, medindo de 3 a 4 centímetros de comprimento. Possuem 3 pares de agrupamentos de dedos no corpo, que podem parecer, mas não são membros locomotores. Em agosto de 2020, uma notícia do G1 Bahia relatou o aparecimento desse animal no litoral de Salvador. A matéria diz que, segundo o IBAMA, foi o primeiro registro da espécie na região. Além disso, conta com a fala do professor da Universidade Federal de Alagoas, Penedo, Cláudio Sampaio, especialista em animais marinhos. Segundo ele, os ventos de sul e de leste podem trazer esses animais, que costumam viver em águas mais longe da costa, para as praias. Pangolim. Este animal tem o corpo coberto de escamas. Adota uma forma enrolada, parecido com uma bola, semelhante à do ouriço-cacheiro, quando ameaçado. Não possui dentes e alimenta-se, sobretudo, de formigas, que captura dentro dos formigueiros com a sua longa língua viscosa. Apesar de sua semelhança comportamental e anatômica com os tamanduás sul-americanos, o pangolim está, filogeneticamente, mais próximo dos carnívoros. Trata-se de um caso de evolução convergente, ou seja, quando espécies de grupos distintos evoluem para morfologias semelhantes. Um pangolim em postura defensiva. É caçado e utilizado como especialidade gastronômica pelas populações das zonas onde habita. As suas escamas são traficadas para serem utilizadas como afrodisíaco. Recentemente, o pangolim tem sido personagem de várias atrações de TV, como a série Pokémon, através dos personagens Pokémon Sandslash e Sandshrew, e o comercial do canal Animal Planet,
no bloco Fato ou Ficção do programa Criaturas Esquisitas, no qual um pangolim aparece produzindo um filme ao lado da toupeira Nariz de Estrela, além do anime Killing Beach, onde o personagem Kido é mistura de humano e pangolim, e também é um herói do jogo de computadores Dota 2 baseado no pangolim, o Pangolier. O pangolim é, até o momento, o principal suspeito, mas não o único, de ter sido o hospedeiro intermediário na transmissão do vírus SARS-CoV-2 para humanos na província de Wuhan, China, originando a pandemia do Covid-19. A hipótese inicial perdeu momentum com a constatação de que o sequenciamento genético do vírus presente nos pangolins demonstrou uma similaridade de apenas 90,3% do DNA em comparação ao vírus observado em humanos, sendo essa porcentagem insuficiente. Um valor de 99,8% é necessário para estabelecer um vínculo definitivo entre as mutações. Okapi. O parentesco com a girafa é confirmado pelas orelhas grandes e eretas, a língua comprida e preêncio e as saliências córneas cobertas por pele. O seu pelo é muito suave e oleoso, permitindo-lhe manter-se seco na época das chuvas. A língua, com cerca de 35 centímetros, é utilizada para a limpeza dos seus próprios olhos e orelhas. É uma espécie muito reservada e esquiva e, por isso, alguns aspectos da sua biologia e ecologia são ainda pouco conhecidos. Alimenta-se do solo, de onde retira folhas, frutos e sementes de várias espécies de plantas, e demarca o seu território com uma secreção acastanhada da pele e urina. A cria é escondida pela mãe na floresta densa durante os primeiros tempos, e só defeca pela primeira vez entre as 4 e as 8 semanas de vida, para evitar ser detetada por predadores. É amamentada até aos 6 a 9 meses e é defendida pela progenitora com firmeza. Mãe e cria comunicam através de vocalizações semelhantes a balidos e infrassons. É considerada uma espécie rara. No entanto, a floresta densa, os conflitos armados e os seus hábitos evasivos poderão esconder o seu real estatuto de conservação. A caça desportiva e a perda de habitat são as suas principais ameaças. O Ogcocephalus darwini é um peixe de morfologia incomum encontrado ao redor das Ilhas Galápagos e ao largo do Peru a profundidades de 3 a 76 metros. Os peixes morcego de lábios vermelhos estão intimamente relacionados aos peixes morcego de lábios rosados, Ogcocephalus porrectus, que são encontrados perto da Ilha de Cocos, na costa do Pacífico da Costa Rica. Este peixe é conhecido principalmente por seus lábios vermelhos brilhantes. Os batfish não são bons nadadores, eles usam suas nadadeiras peitorais, pélvicas e anal altamente adaptadas para andar no fundo do oceano. Quando o peixe-morcego atinge a maturidade, sua barbatana dorsal torna-se uma única projeção em forma de espinho projetada para funcionar principalmente como uma isca para presa. No topo de seu ilício está uma isca. A isca emite uma luz brilhante e, como esses peixes vivem em águas profundas, a luz atrai outros peixes para onde o peixe-morcego está posicionado. O isca atrai a presa para o peixe-morcego, que então permite que ele coma as pequenas criaturas que caem em sua armadilha. Os biólogos marinhos acreditam que os lábios vermelhos brilhantes possam ser usados para aumentar o reconhecimento das espécies durante a desova. O peixe-morcego de lábios vermelhos não tem ameaças diretas conhecidas. No entanto, o aumento da temperatura do mar e o branqueamento dos corais podem representar uma ameaça, pois alteram o habitat natural e podem causar um declínio na disponibilidade de uma fonte natural de alimento. O nariz do antílope saiga é, sem dúvida, sua característica mais marcante. Este bizarro apêndice bulboso é uma adaptação que permite ao saiga sobreviver às condições difíceis e às oscilações extremas de temperaturas sazonais em seu habitat nativo. As narinas inchadas filtram a poeira e resfriam o sangue durante os verões quentes e secos, e agem como um radiador no inverno para aquecer o ar frio antes que ele entre nos pulmões do saiga. Outras adaptações sazonais incluem uma espessa pelagem de inverno que o saiga perde quando o tempo esquenta. O estranho e maravilhoso saiga, que se distingue por seu nariz grande e bulboso, antigamente vagava pelas estepes da Ásia Central em vastos rebanhos nômades, com milhões de pessoas, um espetáculo que rivalizava com a migração moderna de gnus na África Oriental. O saiga é soberbamente adaptado às duras condições das áreas selvagens remotas que ele favorece, mas não tem defesa contra as ameaças representadas pelos humanos. No século XIX, ele foi quase aniquilado pelo tipo de caça desenfreada que levou o bisão à extinção virtual na América do Norte. A proteção legal garantiu sua sobrevivência, mas o alívio foi apenas temporário. A dissolução da antiga União Soviética em 1991 levou a uma caça furtiva desenfreada. Mais de 95% da população global foi perdida na década seguinte, um dos declínios mais rápidos registrados para o mamífero. Os sinais de recuperação no início do novo milênio foram esmagados por eventos devastadores de mortandade em massa que resultaram na perda de centenas de milhares de saigas, um verdadeiro desastre para uma espécie já levada ao limite pela caça e pela perda de habitat.
O histórico de caso deste fascinante antílope é caracterizado por reveses e retornos alternados, durante os quais as populações têm oscilado descontroladamente. A resiliência natural da saiga e suas altas taxas reprodutivas, apoiadas por medidas de conservação bem direcionadas, levaram a uma recuperação recente, mas a espécie ainda está em grave perigo. O peixe-gota Psistrolutes marcidus, uma espécie do Pacífico que lembra um senhor velho e amargurado, foi eleito o animal mais feio do mundo em um concurso organizado na Grã-Bretanha. Mais de 3.000 pessoas participaram de uma consulta na internet para chamar a atenção sobre espécies pouco conhecidas e ameaçadas que desempenham seu papel no ecossistema. O blobfish, como é denominado em inglês, uma criatura rosada capaz de suportar a pressão de grandes profundidades marinhas, e cujo aspecto parece fazer menção a esta circunstância, tem sido vítima da pesca de arrasto. Estamos sempre falando sobre espécies animais ameaçadas de extinção e como é importante preservá-las. Para isso, várias iniciativas se propõem a cuidar de bichos como pandas, araras azuis ou até onças pintadas. Por outro lado, outros animais menos bonitos, menos simpáticos ou até com visual assustador não recebem a mesma atenção. O peixe-gota está seriamente ameaçado. Apesar de não servir como alimento, às vezes, o peixe-gota é pescado sem querer, quando os humanos estão tentando pegar outros peixes, e acaba morrendo. Ai Dalbentonia madagascariensis. Cara de gambá, dente de rato, orelha de morcego. Não é uma fala de Maquibé, mas pode descrever o primata mais estranho do mundo. O maior primata noturno do mundo, este lêmure passa a noite comendo e viajando pela copa da floresta, ocasionalmente descendo ao chão e explorando áreas humanas. Durante o dia, os aiais dormem em ninhos esféricos elaborados feitos de folhas e galhos. De acordo com a tradição local, aiais trazem má sorte e morte e devem ser mortos à vista. Isso levou à morte de tantos que agora eles são protegidos por lei. Alguns pesquisadores acreditam que ai vem da frase "eu não sei" em malgache, o que pode ser porque os moradores locais tinham medo de falar o nome. Pelo quando ameaçado ou excitado, o aiaé levanta os pelos de proteção e parece dobrar de tamanho. As orelhas de morcego ajudam o aiai a encontrar comida. Esses órgãos sensíveis podem detectar áreas ocas em árvores por meio de ecos feitos quando o animal bate na madeira, um método chamado forrageamento percussivo. O aiai usa seu dedo médio esquelético para bater em galhos enquanto procura larvas que perfuram madeira, e então para enganchar e puxá-las para fora. O dedo tem uma articulação esférica, dando a ele uma ampla gama de movimentos para alcançar presas ou retirar cocos. Olhos grandes e redondos ajudam o animal noturno a enxergar à noite. Os pesquisadores originalmente pensaram que este lêmure era um roedor por causa de seus incisivos em constante crescimento. Usados para rasgar árvores para pegar larvas, esses dentes são fortes o suficiente para que os aiais mastiguem blocos de concreto. O aiaé pode se pendurar em galhos graças aos seus dedões opositores. Alguns animais parecem ter vindo diretamente de filmes de terror, com as aparências grotescas e singularidades que remetem aos piores monstros. Um exemplo de bicho que passa essa sensação é o bizarro caranguejo-aranha gigante. O crustáceo é facilmente encontrado no Japão, onde é um folclórico causador de pesadelos. Um aspecto inicial que já assusta é o fato do crustáceo ter quase 4 metros de altura, com pernas longas e muito semelhantes às de uma aranha gigante. Os animais, entretanto, não são muito pesados, conseguindo atingir apenas 19 quilos. O caranguejo-aranha gigante consegue viver até os 100 anos de idade e é um dos animais mais antigos do mundo, estando por aqui há cerca de 100 milhões de anos. O nome científico do bicho é Macrucheira cainfiri e os hábitos de alimentação conseguem potencializar o aspecto sombrio do animal. Isso porque esta espécie é onívora, ou seja, come tanto vegetais quanto carne de outras criaturas. Porém, o mais bizarro é que são conhecidos necrófagos, ou seja, não caçam as presas, alimentando-se de restos de animais que já estão mortos. Pelo fato de perder pernas durante tentativas de caça, aproximadamente 75% destes animais capturados apresentavam no mínimo uma perna a menos. Mas, talvez, este não seja o principal aspecto frágil do crustáceo. A maior vulnerabilidade do caranguejo-aranha gigante é quando ele passa pela troca de carcaça. Neste momento específico, ele pode acabar preso dentro da antiga proteção ou, ainda mais assustador, ser devorado por outros caranguejos da mesma espécie por estar sem cobertura. Bizarro, não? E aí, qual desses animais você achou mais incrível? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. E que tal se inscrever agora mesmo e ativar o sininho? Assim você não perde nenhum vídeo cheio de curiosidades como esse.
Compartilhe com seus amigos que também adoram descobrir coisas incríveis sobre o mundo. Nos vemos no próximo vídeo.